Pessoal, são 11h01, né? A gente vai ter o nosso próximo palestrante, que eu já vou apresentar, ele já está entrando aí também. Vou apresentá-lo e em seguida a palestra dele também vai ser cerca de meia hora e às 11h30 mais ou menos a gente vai ter a nossa mesa redonda, aí todo mundo volta o Nazareno, volta o Hobbs, volta a Carol e nós 5 vamos bater uma bola com vocês aí, então as perguntas do chat a gente vai utilizar. Bem-vindo, doutor Vicente Freire, que bom a sua participação. Deixa eu lhe apresentar oficialmente, depois tem a apresentação informal também. Doutor Vicente, pessoal, ele é cirurgião vascular e endovascular pela Casa de Saúde Santa Marcelina de São Paulo. É especialista em cirurgia vascular, especialista em ecografia vascular, tem MBA executivo em saúde FGV, pós-graduado em auditoria médica e terapia intensiva, né? Além disso, é o superintendente hospitalar de uma das grandes empresas aqui de Fortaleza. Tem uma vasta experiência aí, eu brinco muito com ele, ele é médico, mas adora números, não é raro, viu, pessoal, no mercado médico, então consigo discutir finanças com ele, estatística, projetos, tudo que vocês imaginarem aí. E é um excelente médico, já tive que utilizar algumas vezes do serviço dele aí para pessoas conhecidas minhas, então assim, já teve uma ente querida minha que precisou dele, ele assim, literalmente salvou a vida dela, né, numa situação lá na nossa emergência, então agradecer aqui a sua participação, fico muito feliz de você ter conseguido um tempinho aí para falar com a gente. O doutor Vicente vai falar um pouquinho, tá, pessoal, sobre mercado de medicina, as vertentes aqui no mercado de Ceará, que ele conhece muito. Ele, nessa posição que ele está hoje, ele tem acesso a muito conteúdo, muita informação, então acho que vai vir para vocês uma palestra excelente. E ao final deste momento com ele, a gente vai bater uma bolinha com todos os nossos palestrantes de hoje. Doutor Vicente, tudo tranquilo? Bem-vindo aí em meu nome, em nome da Sequali. Obrigado aí. A apresentação dele já está na tela. Dê seu show aí que eu vou ficar aqui nos bastidores só assistindo. Aí, voltou a apresentação? Voltou. Pronto. Já está na tela. Estou te ouvindo direitinho. Bem-vindo. Obrigado mesmo de coração por ter aceitado o convite. Então, gente, vocês estão aí, né? Acho que estão me escutando. Sim, tá tudo bem de áudio. Se der o feedback, Linhares. Escutando e vendo. Tranquilo, pode tocar. Então, vamos lá. Então, como o Linhares me pediu, né? Eu sou cirurgião vascular, né? Trabalho estou aí na Unimed Fortaleza tem uns anos, né? Eu comecei como cooperado e hoje estou como gestor, né? Essa brincadeira do Linhares aí dos números, eu acho que é um pouco por conta do meu pai. Meu pai é contabilista, né? Então, eu acho que eu estou habituado a ver número já desde criança. E eu acho que para o mercado médico, né, hoje a gente tem que entender um pouco, sim, da finança, até porque o médico, ele, por ser autônomo, né, ele acaba sendo o empresário de si mesmo, né? Então, isso me fez procurar aí minha graduação aí no MBA, né, que eu fiz aí pela GV, e depois, dentro disso aí, eu senti algumas necessidades, né, de entender um pouco de outras atividades, e aí acabei entrando no ramo da auditoria também e de terapia intensiva. Então, na verdade, eu me considero um inquieto. Então, como o Linhares pediu, a gente vai dar um panorama aí do mercado de saúde, principalmente aí de saúde complementar. A gente vai começar falando sobre o mercado de saúde no Brasil e aí a gente puxa aí para o nosso Ceará. Show. Então, vocês devem ter visto aí essas notícias, né? O setor de planos de saúde reverte um prejuízo e tem um lucro de 1,4 bilhões no primeiro semestre. Então, ao ler essa notícia, você, nossa, o mercado está aquecido, né? Então, mas se você continuar a ler esse mesmo artigo, o que levou as operadoras de saúde a terem melhoria no seu resultado foi o seu resultado financeiro. Hoje a gente tem aí, né, uma taxa Selic acima de 2 dígitos. Isso faz com que o lastro, né, que foi exigido pela Agência Nacional de Saúde, que, então, para quem entender um pouco de saúde suplementar, a Agência Nacional de Saúde, com a regulamentação dos planos de saúde, foi criada uma agência regulatória. Essa agência regulatória, que é a ANS, ela estabeleceu algumas premissas ao longo dos anos. E uma dessas premissas foi que as operadoras são obrigadas hoje a manter um capital ativo, né, de patrimônio líquido suficiente para garantir uma certa sustentabilidade no seu negócio. Entre alguns indicadores, ela
provisões e a outros recursos para que a operadora, porventura, numa crise financeira, ela possa manter até certo ponto as atividades e a atenção das suas vidas. Então, ao ler essa notícia, a gente pensava que o mercado estava aquecido, mas o que aconteceu foi que as operadoras conseguiram reverter um prejuízo mediante ao lastro obrigatório, junto com uma taxa de juros maior, fazendo com que fosse coberto, então, o prejuízo. Mas, ao mesmo tempo, quem terminou de ler a reportagem viu que o resultado operacional das operadoras ele permanece no prejuízo. O que isso significa? Que as operadoras de saúde do Brasil, hoje, elas gastam mais do que arrecadam no seu resultado operacional. Então, na sua operação, as operadoras estão evoluindo para gastar mais do que arrecadam. Isso é um fenômeno que foi puxado aí pela pandemia recente do Covid e que a gente considera também pelo represamento de procedimentos, represamento da situação de saúde da própria população. A questão da preocupação com o Covid fez com que as pessoas se despreocupassem do seu check-up, do seu ponto de vista de saúde como um todo. Então, eu faço consultório, então você vê que o paciente que tinha um acompanhamento com endócrino, com um cardiologista, ele deixou de frequentar esses médicos, né, que ele fazia de habitual, e muitos deles deixaram de fazer seus tratamentos. Então, isso está trazendo aí um impacto junto às operadoras de saúde, desse represamento de procedimentos e exames que, porventura, os pacientes não estavam realizando. E, além disso, você tem, então, também um adoecimento, né, das pessoas, do ponto de vista, já que eu deixei de fazer meu acompanhamento médico, eu passei a ter, então, uma necessidade maior do que eu tinha antes. Né? A gente sabe aí que a saúde, né, o ditado, né, não é só para a saúde, mas sempre é melhor prevenir do que remediar. E aí, essa notícia aí, né, você não está tão bom, mas o que eu quis trazer aí? Né? Apesar desse resultado operacional ruim, ou seja, da quantidade de gastos superior ao habitual das operadoras, você vê aí que nunca as operadoras não tiveram tantas vidas, né? Tantos clientes entraram aí no mercado. Ou seja, você tem uma situação de gasto excessivo, mas ao mesmo tempo você tem uma pressão por entrada nesse ambiente, né? Muito provavelmente também pelo efeito da própria pandemia. Você vê que o Covid mostrou que muitos das operadoras, né, da saúde suplementar, muitos dos hospitais, eles tiveram uma capacidade de resposta maior do que o próprio governo. Então, você viu pessoas tendo, por ter acesso a planos de saúde, maior acesso à saúde. Né? Então, você vê que o plano de saúde volta na mente das pessoas como uma necessidade fundamental. Então, elas tentam, dentro do seu orçamento, sabemos que plano de saúde, infelizmente, é um valor agregado alto, então, elas tentam buscar, dentro do seu orçamento, uma capacidade de pagar esses planos. Então, você tem, então, um mercado que está aquecido do ponto de vista de vidas, mas, ao mesmo tempo, está gastando demais. E aí você tem esse cenário, né? As operadoras de grande porte aí de maior sinistralidade no primeiro semestre de 2022. Então, o que é a sinistralidade? A sinistralidade, ou sinistro, né? Diferente do seguro, né? O seguro é quando acontece o evento, né? Então, você tem um sinistro, é um evento, e aí você vai ter que o seguro ele vai cobrir aquele sinistro. As operadoras de saúde têm seus eventos, diferente do seguro, na sua própria operação. Então, a gente fala que sinistralidade é justamente para cada real arrecadado, quanto eu estou gastando na assistência. Então, a sinistralidade é justamente aquilo que eu gasto para promover assistência. Então, uma sinistralidade, a gente fala sinistralidades saudáveis, são sinistralidades que a gente tem até 80%, 85%. Ou seja, para cada real que eu ganhar, eu gasto 85 centavos, ou para cada 100 reais que eu ganhar, eu vou gastar 85 reais para manter
a assistência. Por quê? Porque a operadora também tem que ter dinheiro para investimento, tem que ter recurso para suas atividades administrativas. Então, ela tem que ter um lastro para poder manter o seu dia a dia. Então, operadoras de grande porte, em algumas delas, você tem sinistralidades menores do que essa que eu estou falando. Mas até 80%, 80%, 85% está nessa faixa aí, você tem uma certa saúde financeira para continuar investindo e para continuar mantendo sua operação também administrativa. Lembrar que a operadora de saúde não é só prestar assistência médica, né? Então você tem também que manter a sua operação, né? Seus administrativos. Então você vê aí no ranking número 1 aí, Live Saúde, com 116% de sinistralidade acumulada, ou seja, para cada 100 reais que a Live ganhou, ela gastou 116. E essa é uma realidade aí que vocês podem ver de vários planos de saúde. Você vê aí Unimed Rio, Unimed Goiânia, né? Você também vê aí planos como Cassi, o próprio Bradesco aí, uma sinistralidade de 95,69%. Então, você vê, então, mesmo o Bradesco Saúde, para cada 100 reais que ele ganhou, ele gastou 95, né? Então, só sobrou 5 reais, eu gasto 5% do custo do ganho dele, né, com a venda de planos de saúde, sobrou para ele manter as suas atividades financeiras, né, a sua atividade operacional. Então, essa é a realidade do setor também no presente ano. Então, você vê um custo assistencial cada vez maior e apesar do aumento do número de vidas. E aí, isso tem um impacto. Se eu não estou conseguindo gerar caixa, né, se eu não estou conseguindo gerar valor dentro do meu negócio, eu estou o quê? Dependendo do quê? Do resultado financeiro, né, como a gente viu ali no primeiro slide. Então, se eu estou dependendo do meu resultado financeiro para manter minha operação, eu estou, então, com caixa negativo. Consequentemente, o que acontece? Né? Você tem que puxar prazo, você vai ter que começar a vislumbrar medidas para você voltar para o azul. Né? Então, a gente aí que está da finanças, né? A gente está aqui falando com pessoas que são interessadas na parte financeira, então eu tenho que aquilo que eu trabalho, aquilo que eu produzo, ele tem que passar a gerar riqueza. Então, as operadoras de saúde estão fazendo o seu malabarismo, né? Então, quando você pensa num pequeno negócio, se você tem um custo com alguma atividade, você pode, se você está mal das pernas, ter o quê? Atraso, né? Então, você vai, a gente brinca, né? Que conta, né? Eu vou escolher pagar esse mês, né? Quando você está em dificuldade financeira, você tem, então, que escolher aquilo para onde você vai direcionar o seu dinheiro. Então, você vê que as operadoras de saúde passam a registrar o quê? Atrasos aos seus fornecedores. E o maior sinistro, né, o maior ofensor, né, o maior custo de uma operadora de saúde são os hospitais. Então, você tem que as operadoras do Brasil começam a trabalhar uma elasticidade de prazos para pagar, né, para poder cumprir seus débitos com os hospitais, que são seus maiores ofensores. E aí você vê aí a questão, né, mais uma vez, como eu coloquei, do resultado operacional. Né? Então, o resultado operacional ele está prejudicado nas operadoras de saúde. E isso não é só no mercado de saúde suplementar. Você vê o próprio Sistema Único de Saúde, ele aumentou e muito pós-pandemia as suas necessidades. Então, você, como eu disse, o adoecimento da população pós-pandemia, o represamento de procedimentos e exames, e, além disso, você ainda tem no mercado de saúde como um todo a pressão do envelhecimento. Né? Nós temos uma mudança cada vez maior da pirâmide etária do Brasil. Então, o brasileiro está envelhecendo. Consequentemente, ele passa a ter maiores necessidades de saúde. Além disso, nós temos aí outros desafios. Hoje, o que ronda aí o mercado da saúde suplementar? O piso da enfermagem. Então, você tem... foi aprovado no Congresso
um aumento do salário, né, da enfermagem, considerando enfermeiros e técnicos de enfermagem, de maneira quase num projeto de lei. E esse projeto de lei ele não foi associado a repasse financeiro ou desoneração das operações. Foi claro, não vamos aqui entrar no mérito de que se isso é justo ou injusto. Eu acho que, claro, as categorias elas têm que buscar melhoria e valorização da sua atividade, mas, ao mesmo tempo, o governo federal ele não promoveu a geração de valor, mas gerou um aumento de custo num tempo mais rápido, né? Um tempo muito menor do que as operadoras de saúde poderiam se habituar. Outra coisa também, as próprias secretarias de saúde. Né? Você tem aí que, quando o piso foi aprovado, a primeira coisa que os governadores e prefeitos falaram foi: a gente não tem como pagar. Então, no mercado de saúde do Sul e Sudeste, esse impacto financeiro ele girou em torno de 15%. No Norte e Nordeste, o piso, a aplicação do piso da enfermagem vai gerar um aumento, dependendo da categoria, de até 100% no valor dos salários. Isso de maneira abrupta. Então, você tem que... É uma grande preocupação hoje das operadoras de saúde como elas vão lidar com o piso. Então, a saúde pública está procurando recursos, né, procurando da onde o governo federal vai ajudar aos entes federativos a arcarem com essa elevação de valor, e a saúde suplementar está ali, foi apoiando em decisões do STF e tentando aí, de maneira administrativa, gerar um recurso, né, promover o recurso ou gerar algum acordo para poder evoluir para o pagamento do piso. Então, nós temos aí reuniões, né, a gente sabe aí de vários entes privados, né, próprios hospitais, né, que estão aí tentando trabalhar aí por meio de acordos coletivos, chamando aí a categoria para conversar, para saber como a gente vai fazer essa mudança, né, de salário baseado na nova lei. Rol não taxativo. Para entender um pouco, né, nos anos 2000, entre 2000 e 2003, a saúde suplementar ela passou por uma mudança. Né? Então, antes dos anos 2000, nós tínhamos uma realidade de planos de saúde baseado em contrato de diversos tipos. Então, você tinha antigamente contratos eminentemente ambulatoriais de prestação de saúde, contratos, por exemplo, que previam algumas cirurgias e outras não, contratos que previam até a cirurgia, mas que os recursos, os OPMS, que a gente chama, que são as órteses, próteses, seriam fora daquele plano de saúde, daquele contrato. Então, entre 2000 e 2003, o governo federal, então, que foi a criação aí da ANS, ele promoveu o que a gente chama de uma regulamentação dos planos. Então, o plano passou a ter um contrato padrão de benefícios. A partir dos anos 2000, então, nós tivemos que existiam, então, os planos que passaram a ser não regulamentados e os planos que passaram a ser regulamentados. Os planos não regulamentados, eles são planos antigos que adotavam esses contratos que muitas vezes não cobriam determinados procedimentos ou determinadas próteses e órteses. Por exemplo, a gente tinha antigamente planos que você cobria o cateterismo cardíaco, mas não cobria o stent, caso necessário fosse realizar, que cobria a cirurgia, mas não cobria os grampeadores para fazer uma cirurgia abdominal. Então, esse tipo de plano ele existia anteriormente. E nos anos 2000 ocorreu uma mudança nesse cenário com a regulamentação dos planos de saúde, e essa regulamentação ela passou a ter um contrato padrão. E esse contrato padrão, ele tinha, então, elencava os procedimentos que o beneficiário, ao assinar um contrato de plano de saúde, ele teria direito. E esse contrato, né, esses procedimentos, nós chamamos, né, e a própria agência chama de rol. Então, o contrato dos planos de saúde passou a ser regido por esse rol, e
esse rol, também ano passado, ele deixou de ser taxativo. Então, o que é o rol taxativo? Né? O rol, ele digamos, seria a cobertura, né, do beneficiário, e essa cobertura antigamente era o seguinte: olha, o procedimento que o senhor tem direito, tudo que o senhor tem direito, ele está aqui nesse plano aqui, nessa lista. Então, se você precisar de uma coisa diferente do que você está na lista, ou você faz particular, ou você entra na justiça, ou você vai para o SUS, se ele tiver o procedimento, ou então você tem que fazer um acordo com a operadora. Então, foi aprovado, então, por lei, que esse rol ele deixa de ser taxativo, ou seja, as operadoras de plano de saúde podem ser obrigadas a arcar com custos ou com procedimentos que não estejam nessa lista. Esses procedimentos eles são dos mais diversos. O que ficou amarrado na nova lei é apenas que esses procedimentos eles precisam ter garantia de que eles têm o quê? Benefício para o beneficiário, para o paciente, que eles sejam tenham comprovação científica adequada, né? Que a gente vê aí viu aí na pandemia o malefício, né? De utilização de produtos, né, de medicamentos que não estavam devidamente estudados ou não que estavam devidamente que não eram devidos, né, naquelas situações, né, nas várias situações que a gente passou aí na pandemia, né, o uso indiscriminado de medicações e exames que fez de maneira não muito embasada, o que fez esses exames principalmente faltar, literalmente você teve falta, né, de insumos para a realização de exames, né, justamente pela aplicação desenfreada e sem embasamento desses exames. Então, o rol, com a nova lei, ele deixa de ser taxativo. Então, se for comprovado que o paciente ele tem um benefício real e que esse tratamento ele é cientificamente adequado, então a operadora de saúde passa a ser obrigada a arcar com ele. Isso gerou um problema aí para o Nazareno, né, que deu aula hoje, de como então precificar algo que pode não ter limites. Né? Então, qual vai ser o limite então dos procedimentos? Então, eu vou poder colocar, usar uma medicação que saiu agora no mercado nos Estados Unidos, ou então lá na Europa, eu vou poder usar uma medicação que descobriu recente que faz traz um benefício para a população, mas ninguém sabe ainda ao certo para que tipo de paciente, mas a gente sabe que faz um benefício naquela doença. Então, você tem, então, que os nossos atuários aí, o Nazareno pode falar melhor, vão ter que fazer acontecer aí diante desse cenário aí, que é um cenário bastante desafiador, porque você tem que começar a pensar em alguma margem para situações extremas. Né? Então, você vê aí recente, eu não trouxe mais nenhuma manchete, mas que você tem, por exemplo, não sei se vocês leram, mas o Zolgensma, né, que é considerada a medicação mais cara do mundo, né, uma dose que é utilizada para um tipo de doença congênita, né, nasce com a criança, que é uma atrofia muscular espinhal, e esse Zolgensma ele tem algumas características para um determinado tipo de paciente, mas recente, mesmo fora de bula, mesmo fora de aplicação, o ministro do STF, Zanin, aprovou uma medicação para uma criança para tentar fazer essa medicação, mas de uma maneira talvez não adequada. Então, por quê? Porque, pelo bem da saúde, ele julgou, né, que essa criança poderia ter benefício. Mas para a operadora de saúde, que tem que arcar com, hoje, para o sistema de saúde, né, no caso o SUS, que vai ter que arcar com esse custo, é uma coisa assim que vai fugir muito da realidade habitual. Então você vai ter que, a gente sabe que economia, né? Desejos infinitos, recursos escassos, você vai ter então que uma pressão por medicamentos, procedimentos e terapias que podem ter uma baixa ou no caso baixa aplicabilidade para pacientes muito
nichados, né, em perfis muito específicos, e elas podem ter preços dos mais exorbitantes, como esse aí que eu falei, do Zolgensma. E, por fim, o aumento do número de NIPs. A NIP é uma sigla, né, da ANS, da autarquia, da agência, né, que está relacionado a uma tentativa de negociação entre o paciente e a operadora. Então, o paciente que tem uma necessidade a ser alcançada, por exemplo, eu preciso realizar uma consulta com um profissional específico, né? Vamos lá, um nutrólogo. Então, eu preciso fazer uma consulta para o nutrólogo. E aí, o nutrólogo, eu entro em contato com o operador de saúde, eu não tenho a consulta para o nutrólogo em tempo hábil para mim. Então, eu tento, por exemplo, com a ouvidoria da operadora. Eu estou precisando do nutrólogo, estou precisando, mas não estou conseguindo marcar. Ou então, o que está acontecendo hoje? O paciente está deixando de procurar o canal da operadora, em parte, porque as operadoras têm uma certa dificuldade em alcançar a ponta, né? Então, isso a gente vê também, né, na telefonia, né, em alguns outros setores, né, do país. E ele pode procurar a agência, dizendo: olha, eu estou com dificuldade de marcar uma consulta no nutrólogo e a operadora não está me dando alternativa. Então, a própria ANS intermedia, faz uma notificação para a resolução desse problema. Então, a operadora é notificada, e aí, por meio dessa NIP. Essa NIP ela tem uma multa, caso você não consiga, se ela fosse considerada procedente, né? E essa multa são valores altíssimos, né? Na casa de milhares de reais. E para quê? Para forçar a operadora a resolver o problema do paciente. Mas aí, isso está sendo utilizado com viés, né? Então, recentemente eu recebi uma notificação no LinkedIn, estava acompanhando, da fraude da NIP. O que é? O paciente ele procura uma clínica com um serviço que não está no rol e que não tem uma aplicabilidade tão adequada. Ele, então, paga particular e ele procura um reembolso. Esse reembolso, ele, em vez de procurar direto a operadora de saúde, ele oferece às clínicas dados dele para que a clínica faça esse reembolso por ele. Aí, o que essas clínicas fraudulentas estão fazendo? Estão fazendo NIPs para poder forçar reembolsos maiores do que os tratamentos propostos, né? Além disso, nós já estamos cientes, né, de cartéis de clínicas e de advogados que utilizam os dados dos clientes para abrir essas notificações, para conseguir que procedimentos que estavam, por exemplo, sob júdice, procedimentos que estavam em junta e análise, sejam autorizados mais rapidamente, por conta do medo, né? Não vou dizer medo, mas sim por conta da iminência de uma NIP, que tem um valor agregado aí, como eu disse, bem alto. Então, tanto foi percebido pela Agência Nacional esse mecanismo, né, que ela acabou de criar o que eu posso dizer uma certa maior dificuldade. Ela passou a ser permitido a aplicação de NIP, né, a entrada, a abertura de uma NIP pelo beneficiário que for selo ouro no gov.br, né, que é justamente no selo ouro, na utilização aí dos sites, né, dos portais do governo federal. Para isso, ela tenta, né, ao menos personificar a NIP, né, garantir que realmente é alguém que tem aí utiliza os portais do governo, que tá aí que é um cidadão mesmo que está fazendo aquela notificação, e não uma empresa, como eu disse, esse cartel aí. Então, a gente está tendo esse cenário, aumentou ainda mais com a questão do rol não taxativo, pois diante do cenário onde procedimentos que estejam fora da lista da ANS podem ser autorizados, então você vê que pessoas, né, e entidades passaram a se utilizar, então, desse recurso, que é um recurso valoroso. Você traz para o paciente, né, uma maneira de resolver o seu problema, porque muitas vezes, como eu disse, não é só a saúde que tem dificuldade de alcançar a ponta, né? Quem aqui
já não tentou, antigamente, né, cancelar uma linha de telefone, né? O quanto que era dificultoso, né? Ou então que teve um problema com alguma autarquia, né, de conta de luz, ou que teve muitas vezes que se deslocar, então que teve por problemas leves, né? Por exemplo, eu tenho um exemplo clássico, né, de conta de luz, onde troca-se um único dígito do CPF e, de repentemente, você passa a ter uma dívida em seu nome que não é sua. Então, e aí você vê isso em larga escala em vários tribunais de pequenas causas, né, onde o cidadão entra na pequena causa para obter, então, o conserto, né, da sua conta, né, do seu nome, né, voltar aí a ter o nome limpo, né? Então você vê aí que a mesma coisa acontece com as operadoras de saúde, ainda mais as operadoras de saúde de grande porte, né? E no Ceará? O Ceará ele passou recente aí por uma adesão de grandes grupos, né, no país. Você vê aí que redes de capital aberto, como Cora Saúde, adquiriu aí 3 hospitais no estado. Rede Dó acabou de adquirir também um outro hospital aqui no estado. E a Rede Dó se funde, né, com Qualicorp e Sul América, né? Então você vê aí, Sul América passa a responder ao conselho da Rede Dó. Então você está vendo que os grandes redes hospitalares passam a tentar ter o quê? Suas operadoras. Então passam a tentar ter o seu recurso. E para a operadora também é uma boa saída, porque ela passa a ter passa a ter o seu recurso próprio. A gente, como eu disse antes, o maior ofensor de um operador de saúde é o custo hospitalar. Então, se o custo hospitalar é o meu maior ofensor, nada mais fácil de compreender eu, como operadora, me juntar com um grupo hospitalar. Então, você vai ter o quê? Que eu vou ter capacidade de ter maior troca, né? De ter maior transparência, de ter maior eficiência no meu custo, já que nós somos um ente só. Nós somos operadora e rede hospitalar. Ao mesmo tempo, para as redes hospitalares, é interessante ter suas operadoras, porque a rede hospitalar ela presta serviço de saúde, mas quem vende plano é a operadora de saúde. Então, você passa a ter um capital humano, né? Você passa a ter, então, demanda para a sua oferta. Você tem um público para ser atendido no seu hospital, né? Quem vai ser atendido no meu hospital é a Sul América. Quem vai ser atendido no meu hospital é os beneficiários da Qualicorp. Então, você vê essas fusões aí que nada mais são do que uma tentativa de reorganização do ecossistema para melhorar a eficiência e aumentar o ganho. E aí você vê esse cenário aí, né, como eu estou colocando aí, Rede Doc Sul América, fusões, grandes fusões, Apvida com Notre Dame Médica, a DASA, que é a maior rede de laboratórios do país, já estava investindo em assistência médica do modo online e já vê alguns hospitais e já está se organizando aí provavelmente para ou se aliar com alguma operadora de saúde semelhante à Rede Dó ou para ter sua própria operadora de saúde. Nós temos aí Bradesco, né, Fleury, BP e Oncoclínicas também montando aí conversas para provavelmente, né, fazer sinergias. E isso chegou no estado aí, está aí uma propaganda aí no Nordeste, né, uma propaganda aí da Sul América, vendendo plano de saúde aí a um preço bem acessível, né? Com certeza para competir aí com os seus mercados locais. A mesma coisa aconteceu aqui. Então a Sul América veio com força tentando aumentar suas vidas e veio também com força a partir do momento que ela passa a ser um hospital, uma operadora com hospital próprio dentro aqui do estado. Então você vê que as grandes redes começam a olhar para o mercado de saúde do Ceará, né, Rede Dó, Cora Saúde, a própria DASA. O Apvida já é cearense, né, então ele já estava por aqui, mas essas redes elas começam a olhar o mercado de saúde
do estado do Ceará, visando aí sinergias. E existe saída? O Linhares e eu, a gente passa o dia pensando em como a gente vai resolver esses problemas, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo, né, de um protocolo nosso lá da Unimed, né, onde nós criamos um protocolo para essa medicação aí, né, o Parecoxib, que é um anti-inflamatório e não esteroidal, semelhante ao clofenaco, né, o Profenid, que ele tem uma ampla utilização em pós-operatório. E aí o que nós detectamos, né, era um aumento cada vez maior da sua utilização em unidades abertas, muitas vezes sem muita indicação. Por quê? Porque existem outros anti-inflamatórios no mercado que cumprem bem o seu papel e que têm um valor agregado bem menor. O Parecoxib, ele é uma medicação que está relacionada ao pós-operatório, na melhoria, né, da condição de alta no pós-operatório, principalmente cirurgias ortopédicas. Então, o que a gente fez lá na Unimed? Né? A gente trouxe aí um highlight aí para os médicos prescritores, né, com as indicações mais up-to-date, né, que mais próximas do que eu diria mais atuais para o uso da medicação. Então, o que nós tivemos após isso? Um aumento na utilização no centro cirúrgico e uma queda expressiva da utilização dele nas unidades abertas. Então, nós passamos a ter o quê? Uma maior eficiência do uso dessa medicação. Consequentemente, se você tem eficiência, você passa a ter o quê? Menor custo. Então, hoje, as operadoras de saúde e o sistema público de saúde, eles necessitam de eficiência. Então, vai ser cada vez mais necessário aliar o pensamento financeiro, estatístico, de custos, à assistência. Então, nós vamos ter que trabalhar cada vez mais com protocolos, vamos ter que trabalhar cada vez mais com compras, comissões de padronização, né? Então, você vai ter que padronizar os produtos que tenham melhor valor, tragam melhor valor para a operadora, para os seus hospitais. Né? Então, você vai ter o quê? Eu vou estar comprando medicamento referência. Se a gente tem um genérico adequado, vamos consumir, então, um genérico, tem um custo menor. Né? Então, nós temos aí também um desafio nos medicamentos imunobiológicos, que são esses medicamentos utilizados, por exemplo, nas doenças reumáticas, em doenças oncológicas, que eles não têm o genérico, né, que seria o medicamento similar a ele, né, com o mesmo princípio ativo, mas a gente tem o que a gente chama hoje de biosimilares. Né? Então, são moléculas próximas, né, da medicação referência, trazendo aí, então, melhor relação custo-benefício para as operadoras. Não é à toa, por exemplo, no Japão, o biosimilar ele já é considerado a referência, né, para as medicações depois de um certo tempo. Então, você tem uma descoberta de uma nova droga dessa imunobiológica, essa descoberta gera uma utilização. Com o tempo de utilização, se porventura surgir um biosimilar, o Japão ele passa então a adotar o biosimilar junto com a medicação referência, semelhante ao que a gente faz hoje com o genérico aqui no país. Né? Então, eles são o quê? São intercambiáveis, embora a nossa legislação ainda não permita essa intercambiabilidade. Então, a governança clínica, né, e a associação entre o custo e essa visão sistêmica dos valores, né, dos gastos, tem que estar cada vez mais alinhada com as necessidades médicas. Então, hoje você já tem iniciativas, né, por exemplo, como do Sírio, que fez uma iniciativa de hospital a preço fixo. Então, ele trabalha com um modelo onde nós temos um volume X de recursos e esse volume ele é repassado para o hospital e o hospital, então, garante a sua prestação de serviço dentro daquele recurso. Então, ele vai o quê? Trabalhar a sua eficiência.
protocolos, vai trabalhar alta no tempo certo, vai trabalhar melhores utilizações de materiais, né, e de recursos médicos, como materiais padronizados, de relação custo-benefício melhor, para poder conseguir o quê? Bater essa meta de a meta orçamentária, né? Sua meta orçamentária, né? Como eu disse, o hospital preço fixo. Tá bom? Então, é isso, né? Eu acho que eu bati o meu prazo aí, deve ter aí só dentro dos minutos aí que eu tinha aí destinado. Espero que tenha trazido para vocês aí vislumbrar aí o nosso mercado aí como um todo, tanto o mercado de saúde nacional como o mercado de saúde local. Tá bom? Show de bola, doutor Vicente. Tô lendo aqui as falas do pessoal aqui no nosso link, né? Temas incríveis, mais uma apresentação excelente, parabéns, aula maravilhosa, excelentes explicações, excelentes. Então, acho que foi a tônica do nosso dia de hoje, assim. Nazareno no começo, Robs, Carol, doutor Vicente agora fechando esse nosso momento. Então, foi o que mais eu li aqui nos comentários, foi elogio ao pessoal, com muito conteúdo, com temas bons.